Gente, vamos lá. Bora lá, vamos falar dos medos. Quais são os maiores medos de se viajar sozinha? Posso falar por mim, que eu tenho muito medo de ficar doente num lugar e não ter, assim, alguém, sabe, pra me socorrer, pra me dar uma assistência. Fora o perigo, né? Do lugar que às vezes eu não sei, eu posso andar na rua, acontecer alguma coisa e não ter uma pessoa para que eu possa correr. Acho que pra mim é esse. Pra mim gira em torno de segurança. Meu maior medo gira em torno de segurança, no caso, gente, mulher viajando sozinha, alguém seguir, sequestrar, fazer alguma coisa, sabe? O assédio, isso pra mim gira em torno disso, o medo de viajar sozinha. É o meu maior medo. Acho que essa questão de viajar sozinha às vezes é colocada ainda como um tabu, porque quando a gente tá longe de casa, meio que coloca uma lente de aumento também, quanto a alguns medos que a gente tem no lugar onde a gente mora. Pelo menos a gente morando numa grande São Paulo, cidade como São Paulo, então o medo da violência, essa questão, então muito esse medo de ser roubada, medo de outras coisas horríveis que podem acontecer com a gente, que às vezes os homens não têm as mesmas preocupações, não é mesmo? Então esse é o meu maior medo. Eu acho que é mais em torno disso mesmo, dessa coisa de acontecer alguma coisa com o corpo feminino, né? Cara, a gente ouve tantas histórias aí que a gente não, melhor nem ficar entrando nesse quesito, né? Mas eu acho que também essa questão da segurança, tanto que quando eu fui viajar pra Arraial, que eu falei, uma das questões também era, será que é muito perigoso andar? E lá eu me senti muito, muito segura, assim, de andar com o celular, sabe? As pessoas muito solícitas, abertas. E é um dos lugares que o pessoal recomenda de mulheres viajarem sozinhas também, porque é bem tranquilo, assim. Tanto que quando eu saí de Arraial e fui pro Rio de Janeiro, cara, me deu uma insegurança quando cheguei no Rio. Porque eu tava acostumada a ficar num lugar mais tranquilo, né, de praia e uma vida super tranquila. Chegar no Rio, aquela coisa caótica, perigosa, e aí, sabe, dá um bug na cabeça, assim. Arraial é um dos lugares mais tranquilos pra viajar sozinha? Arraial do Cabo. Que eu ouvi quando eu fiz uma enquete de lugares que mulheres poderiam viajar sozinhas no Brasil, Arraial do Cabo foi bem indicado. E realmente, cara, eu fiz tudo a pé, tudo sozinha, ouvindo o celular, tipo, com a bolsa. Eu deixava a bolsa na praia, ia nadar, voltava. Caramba. Cara, exato. Muito tranquilo. Próximo destino Arraial. No começo eu ficava tensa, mas aí depois eu vi que, cara, não tinha problema. Tanto que eu fui num lugar lá de forró também, eu dancei forró, deixei minha bolsa lá, cara, não aconteceu absolutamente nada. E todo mundo fala, fica tranquilo que aqui é muito tranquilo de você deixar a bolsa. Isso faz muita diferença. Às vezes eu acho que é uma dica também pra quando a pessoa quer fazer a sua primeira viagem sozinha. Então procura esse tipo de destino que são mais recomendados em termos de segurança, em termos de você realmente se sentir mais tranquila para andar no lugar, seja por questão da violência, o caos e tudo. Questões culturais também, uma coisa que às vezes eu tenho medo, dependendo se eu vou para um destino muito diferente, como eu vou ser valorizada, encarada enquanto uma mulher andando sozinha pelas ruas, porque às vezes você pode ser vista com maus olhos, dependendo da cultura, do país, do lugar. Então, pode ser um desrespeito, até o tipo de roupa que você tá usando. Exatamente. Por isso Então, é isso é importante importante. saber, Exato. pelo menos um pouco, da cultura do local. E né? isso Você dá uma pesquisada. mesmo que você não vá sozinha, isso é importante mesmo quando você tá com mais pessoas, mesmo você vá com um homem, mas quando você vai para um lugar muito diferente culturalmente, é importante você saber um pouco de como é uma mulher naquele lugar pra você respeitar aquilo, né? Pra você não fugir, assim, óbvio que cada um vai ter sua individualidade, você é estrangeira, você, né, vai ser notável isso, mas eu acho importante respeitar e isso ajuda na sua segurança, inclusive, quando você vai pra um lugar totalmente diferente. Eu gosto muito de pesquisar antes os lugares que eu vou, né, esse tipo de coisa. Então eu queria muito pra Índia e eu pesquisei muita coisa antes de ir nesse sentido, de como se portar, de como se vestir, do que fazer, o que não fazer. E lá as mulheres andam olhando pra baixo. Elas não podem, ela fala com um homem olhando pra baixo, ela não fala olhando pra ele. Então é importante saber, até pra você entender, porque pra gente é uma coisa, o incrível eu sabia disso, mas é tão natural que você faz. Você faz, mas é importante você saber, porque aí quando você percebe algo diferente, você já sabe, Você já muda. Não é nem pra você mudar o seu jeito, mas pra você entender o porquê que tá acontecendo aquilo e de repente se proteger. Sim, Exatamente.
todos esses tipos de países você tem que ter cuidados a mais, de reservar com antecedência, de ter um guia de repente em certos lugares. Não em todos, mas em certos lugares eu acho importante. Mas não que eu diria, não é recomendado ir. Tanto é que a maioria dos turistas na Índia são mulheres. Onde eu trabalho a gente vende muitos grupos que é só de mulher para visitar a Índia. Então, mas grupo de mulheres com guia. Mas não sozinha, sozinha, igual é isso que a eu tô Cá foi falando. pra Arraial, eu fui pra Argentina. Vou para a Índia. Eu acho que você tem que ter um cuidado a mais. Tem um cuidado a mais, mas eu acho que raramente tem um lugar que, tipo, não vá. vá. É, Tudo bem, acho ruim. lugares estão no meio de super conflitos, guerra civil. Vamos Se você parar. puder não ir, se você é uma correspondente internacional, ok, eu estaria. Ok, não é esse tipo de lugar. Mas, de uma geral, tomando certos cuidados, acho que rola também. Eu acho que tem que ter cuidados a mais. Importante, assim, ter. Até aproveitando o gancho, as meninas aqui são donas, né, Ah, da é. Trígono Viagens. E é por isso que elas conhecem muito bem e até a gente recomenda para as mulheres que querem começar a viajar sozinhas, querem planejar suas viagens, entre em contato com a Suzane Camanda da Trígono. E até aproveitando para perguntar para vocês, como que é essa questão do acolhimento na assistência? Se é uma preocupação para vocês, se é algo que na hora de montar um pacote com algum fornecedor local, se essa preocupação em trazer esse acolhimento para as mulheres, ela existe. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, até para quem estiver assistindo, poder falar, legal. Sim, super rola essa preocupação. Você quer começar? Eu posso? Pode. Super rola. Ai, Suzane, pouco. Super rola essa preocupação. A gente tem um exemplo até recente que a gente fez um grupo de mulheres que foi para Chapada dos Veadeiros e isso esteve muito presente o tempo todo. Era uma viagem voltada para autoconhecimento e elas eram todas mulheres. E a gente se preocupou em ver, a gente quer uma guia mulher, a gente quer que quando chegue na pousada seja uma mulher que recepcione elas. O caso da guia até é curioso porque a gente, em conjunto, né, com a tour leader, que era a que estava organizando o grupo, pensamos, poxa, vão ser feitas atividades com mulheres, elas vão estar de repente de biquíni, elas vão estar à vontade, então é importante ter uma guia mulher para ninguém se sentir constrangido, para elas ficarem mais à vontade, para correr tudo mais tranquilo, mas flui melhor. Inclusive a gente até queria também um motorista mulher, né, uma motorista. Infelizmente nesse caso a gente não conseguiu, mas a guia era uma mulher. Então a gente tenta pensar em todos os detalhes. Aí tem essa coisa, às vezes consegue, né, organizar tudo desse jeito. Tem coisas que infelizmente ainda tem essa... Mas eu acredito que também tem um movimento de vários fornecedores, principalmente às vezes quando são empresas maiores, melhor estruturadas, que também estão pensando em adaptar os seus produtos também para mulheres, porque essa demanda é crescente, tanto de mulheres que viajam sozinhas, de grupos de mulheres, de amigas, ou outros grupos viajando sozinhas, mulheres viajando juntas. E eu trabalhava recentemente em uma rede de hotéis e a gente tinha um projeto global de adaptar os nossos amenities para as mulheres. Porque às vezes, então, secador, shampoo e tudo mais. Mas tem outras coisas que são necessidades muito femininas e que às vezes você não pensa, mas você precisa quando você está viajando. Uma pinça, uma lixa de unha, um absorvente. Então a gente começou a desenvolver kits dentro dessa rede de hotéis para necessidades específicas de pessoas que se identificam como mulher. Então, acho que essa é uma necessidade crescente, uma demanda crescente. Eu fico feliz em ver esse movimento nos nossos fornecedores, o que dentro da agência de viagens facilita quando a gente vai adaptar os pacotes para as pessoas que viajam com a gente, de acordo com as necessidades delas, das vontades delas. Total. E isso vem crescendo muito também, por exemplo, antes não tinha, né? Vamos supor, uma guia mulher, era muito difícil você ver uma guia mulher. verdade, eu acho Nesses lugares assim de trilha, é muito difícil você ver. difícil, E hoje em dia você já começa a ver. É verdade. Então, vamos supor, nessa viagem que a gente organizou, a gente não conseguiu encontrar um motorista mulher, mas talvez com essa demanda, nos próximos a gente possa ter. Então é importante você ter essa demanda para poder também Exato, abrir oferecer. vagas, exatamente. Exatamente.